A sua transportadora recebeu multas da NTT e você não sabe quando que elas chegaram, qual que era o prazo para a defesa, o que aconteceu ali que acabou se perdendo no meio do caminho? Hoje nós vamos explicar aqui como é que funciona a área do autuado da NTT, que é o lugar ideal para você poder consultar suas multas e fazer tudo dentro do prazo certo para que você não seja prejudicado. Meu nome é Thiago Andrade, eu sou sócio aqui do Andrade 7 Advogados, sou mestre em Direito e cuido dessa parte de transportes. A gente faz aqui tanto a parte regulatória, contratual, de processos judiciais, tributária, aquilo que você estiver precisando. Então, me acompanha nesse vídeo para aprender como usa a área do autuado. Primeira coisa, por que é importante entender como é que funcionam as multas? Porque existem alguns prazos para a defesa que podem ajudar você tanto a afastar as multas, quanto eventualmente a protelar aquelas multas que um dia vão ser cobradas contra você. Então, assim, é importante primeiro entender qual que é a ordem que acontecem as coisas para que a multa seja de fato aplicada contra você e que possa ser exigida de fato. Primeiro, a NTT ela vai enviar uma notificação de autuação. É uma notificação que em muitos casos nem vem o valor da multa. Vem ali qual foi a infração e um prazo para que você se defenda. Você pode usar aquele prazo ou caso aquele prazo seja ultrapassado sem que haja nenhuma defesa, a multa vai ser aplicada. Então em seguida é aplicado o auto de infração em si, onde já vem o valor da multa, concedendo um desconto caso seja pago no prazo. Aqui já tem um detalhe, né? Se você se aproveita da notificação ali para poder fazer a sua defesa administrativa, você está exercendo um direito seu, não está ainda fazendo um recurso, alguma coisa mais intensa, né? Mas você está exercendo um direito de se defender e aquilo vai fazer com que aquela multa demore um pouco mais para ser aplicada. Então pode ser uma alternativa interessante. Em seguida, quando você recebe de fato o auto de infração, aí você tem a opção de fazer um recurso para tentar levar aquela discussão a ser reanalisada pela NTT, mas se você fizer isso, você perde aquele desconto de 30%. Uma alternativa que algumas pessoas fazem é de fazer o recurso, mas pagar a multa dentro do prazo, porque caso aquele recurso seja analisado e se constate que você tinha razão, que aquela multa não deveria ser aplicada, você recebe seu dinheiro de volta. Então, dito isso, vamos à área do autuado para vocês poderem entender como é que funciona o acesso e quais são as alternativas ali de visualização das multas, de organização de relatórios, esse tipo de coisa. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é que existe o acesso com o CNPJ da empresa e existe também o acesso com o CPF do sócio ou administrador da empresa. Então vamos entrar primeiro com o CNPJ. No acesso de CNPJ só tem essas três opções: boleto, parcelamento e processos administrativos. Os processos administrativos você pode consultar como é que estão os seus casos de multas. Então, por exemplo, vou selecionar aqui cargas, né, que são multas de piso mínimo. Então existem aqui algumas multas, né? E se a gente clicar em visualizar, pode ser que tenha algum documento, pode ser que não tenha também. Vamos ver aqui o que aparece. Nesse caso, o único documento que tem nesse processo é um termo de preclusão do prazo de recurso. Então é quando a transportadora não interpõe o recurso administrativo e e aí esse prazo passa, né, e a multa é aplicada. Então, aqui assim, não tem muita utilidade assim, normalmente para quem não está recorrendo das multas de fato. Não faz tanta diferença essa área aqui, porque não dá para acessar os próprios autos de infração. Então acaba que tem pouca utilidade. Tem isso, temos o parcelamento, né? No parcelamento é interessante, porque se a gente solicitar o parcelamento aqui, a gente consegue pelo menos ver o extrato das multas, assim, em geral, e o valor delas. Então assim, a gente vem em simular e abre essa tela aqui, né? Onde tem as multas que já foram aplicadas, as notificações que foram emitidas, e a gente consegue aqui, fazer até um arquivo, né, imprimir um arquivo que possa consolidar essas informações. Então, lista de débitos selecionados, tem aqui o valor, né, o valor atualizado, tudo certinho das multas, mas não aparece aqui qual é o tipo de multa. Até aparece aqui o número do auto de infração, mas não aparece o tipo de multa. Isso às vezes é meio ruim para quando a gente precisa fazer algum processo, alguma coisa, essa lista não dá a informação tão completa. E por fim, temos também a área de boletos, onde a gente consegue aqui entrar e ver as multas que já foram emitidas e que já estão pendentes de pagamento. Apertar aqui no piso mínimo, por exemplo, vamos pesquisar, tem algumas multas aqui de piso mínimo que precisam ser pagas. Uma outra coisa interessante aqui dessa parte de parcelamento, se a gente entrar aqui em solicitar parcelamento, vier em estou ciente, e a gente simular aqui, é importante vocês saberem esse detalhe. Caso tenha alguma multa que só foi notificada
e que ainda não foi, que ainda não virou o auto de infração em si, conforme eu expliquei, tem primeiro a notificação e em seguida os autos de infração são aplicados, existe a penalidade que é aplicada. Então, assim, as multas que estão como notificação ainda, elas vão constar nessa tabela em R$ 10.500, que, né, no caso do piso mínimo, que é o valor máximo. Então, esse valor ele só vai ser atualizado nessa tabela quando você receber a penalidade de fato e a multa for aplicada. Enquanto isso não acontecer, a multa vai estar no valor máximo dela. Isso é importante vocês saberem. Então, basicamente, essas são as informações que nós temos aqui no acesso de pessoa jurídica. Agora nós vamos para o acesso de pessoa física, que é um acesso muito mais completo. Então, entramos aqui no acesso de pessoa física, você já vê que tem mais opções aqui, né, de abas que nós podemos entrar. Então, além de parcelamento, boletos e os processos, nós temos também acesso e notificação eletrônica. Mas o mais importante é que nós temos aqui, ó, dentro de processos, a opção de solicitar vistas ao processo. Isso nos permite verificar tanto as notificações que foram emitidas, como também os próprios autos de infração depois que a penalidade é aplicada. Então, novamente eu vou entrar aqui nas multas que envolvem o piso mínimo, vamos ver aqui como que aparece. Nós temos diversas multas, né, que estão aplicadas, existem algumas que só está pendente o termo de preclusão do prazo para que possa ser de fato exigida, né? E existem algumas outras mais para baixo aqui que são só notificações por enquanto. Então, como eu falei, no acesso de pessoa jurídica, você entraria lá e a notificação constaria como sendo o valor máximo da multa. Aqui, a gente consegue ter acesso ao documento e verificar qual foi a multa, verificar qual é o valor, qual é o motivo pelo qual aquela multa foi aplicada. Então, vou mostrar para vocês aqui, né, como vai realmente abrir a notificação. Então, aqui temos a notificação do piso mínimo. Esse documento ele não pode ser acessado se você não tiver o cadastro de pessoa física. Só pode ser acessado por esse tipo de cadastro. E aqui a gente consegue, inclusive, pegar o valor que foi cobrado pelo frete e a gente consegue daí ter uma noção do valor que vai ser a multa. Ó, se o piso mínimo era R$ 5.164 e o frete foi R$ 4.667, a gente só precisa subtrair um valor pelo outro e multiplicar por 2, que é o valor que está estipulado para as multas de piso mínimo. Então, com isso, você consegue ter uma noção muito mais clara de quais são as multas que você tem, quais são os valores, para que você possa se preparar. E como que a gente pede o acesso para poder ter o cadastro de pessoa física? A primeira coisa é você ter uma conta, né, ter uma conta aqui na área do autuado, já cadastrada com o seu CPF. Aí você vai entrar em acessos e solicitar acesso. Aqui você vai digitar o CNPJ da sua transportadora. Então, quando você entra em solicitar acesso, você tem que escrever aqui o CNPJ da sua transportadora, vai clicar em pesquisar, então vai aparecer o nome dela aqui embaixo, e você precisa então anexar um documento que comprove que você é de fato o administrador, o sócio daquela empresa, ou então que você tem uma procuração para poder acessar as multas dela. Você tem que selecionar aqui os documentos. Normalmente é o contrato social da empresa, um documento pessoal do sócio, né, faz o anexo, então salva. Depois que você salva, essa documentação vai ser enviada para a NTT e em volta de uns 10 a 15 dias eles vão liberar o acesso para você poder ter o acesso como pessoa física. Então, essas eram as principais informações que nós tínhamos para passar em relação à área do autuado, para que vocês entendam a importância de que a sua transportadora tenha um cadastro dentro da pessoa física para que você possa acessar todas as informações das multas com antecedência e se planejar para fazer os recursos, as defesas e até mesmo para pagar, né, quando de fato for necessário. O nosso escritório trabalha exatamente com essa parte. Nós fazemos a gestão das multas das transportadoras. Então, se você tem interesse em fazer um acompanhamento mais próximo, se você quer que tenha uma equipe jurídica analisando cada um dos seus autos de infração, vendo se existem motivos para eliminá-los, para evitar que aquela multa chegue até você, ou até caso já tenha uma multa, mas você queira tentar confrontar ela de alguma forma, a nossa equipe está à disposição. Se você tem interesse e quer contratar os nossos serviços, pode entrar em contato pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp ou mesmo pelo nosso Instagram, Andrade7ADV, onde você pode acompanhar também a nossa rotina, postagens mais recorrentes a respeito de assunto de transportadoras. Esse foi o vídeo de hoje e aguardo vocês no próximo. Um abraço!